Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês um treinamento para professores e líderes do Ministério Infantil. Bom, vamos lá então. Eu imprimi aqui alguns slides. Eu tenho esse treinamento todo em slides, né? Que eu fiz um PowerPoint para passar para a minha igreja. Eu vou estar disponibilizando esses slides na nossa página oficial do Facebook, Maternidade Ministério. Então, se você quiser ter acesso aos slides, é só você acessar lá, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de começar com uma estatística muito interessante, que nos mostra um pouquinho sobre a importância, né, do Ministério Infantil, da seriedade do Ministério Infantil. Esse é um dado da APEC. As estatísticas dizem que na América Latina, mais da metade da população tem menos de 16 anos. Este fato representa uma grande oportunidade e, por sua vez, uma grande responsabilidade para o cristão, cujo dever e privilégio é ministrar às novas gerações. Porcentagem de conversão de acordo com a idade. Olha que dado interessante. 1% das pessoas se converte antes dos 4 anos. 85% se converte entre 4 e 14 anos. Ou seja, é a época que nós trabalhamos com as crianças, com os juniores. 10% se converte entre 15 e 30 anos. E 4% se converte depois dos 30 anos. Então, a maior parte das pessoas se converte enquanto estão ali, né, no Ministério Infantil, ou enquanto você pode atraí-las para o Ministério Infantil. Então, assim, a gente tem uma oportunidade muito grande de estar evangelizando essas crianças, de estar trazendo para a igreja, não só cuidando das crianças que estão dentro da igreja, mas também trazendo as crianças de fora. Por que não fazer um trabalho evangelístico em escola, na feira da sua cidade, se tem feira, no shopping, não sei. Eu não sei das suas possibilidades, mas faça um trabalho evangelístico, atraia essas crianças para o Senhor. Porque 85% das pessoas se convertem entre 4 e 14 anos. Nós não podemos perder essa oportunidade. Bom, grande parte das crianças de hoje não estão recebendo o ensinamento saudável que lhe é necessário em sua formação moral e espiritual para a vida que tem diante de si e para a eternidade. Pelo contrário, recebe ensinamentos da TV, das redes sociais e dos amigos, o que traz uma influência negativa e conduz à degradação moral e espiritual. Precisamos aproveitar o acesso que temos às crianças para conduzi-las a uma vida pautada na palavra de Deus. O que acontece? As crianças em casa, muitas vezes mesmo, hoje em dia, o que elas mais têm acesso? Jogos eletrônicos, internet, televisão, muita coisa assim, de conteúdo vazio. Não estou demonizando internet e televisão, isso pode ser usado para o bem, com certeza. Mas na maioria das vezes não tem sido usado para o bem. Tem sido usado para influenciar negativamente as crianças. E o que acontece em muitas igrejas? As pessoas reúnem as crianças e colocam um filme qualquer, um desenho qualquer, isso elas veem em casa. Entendeu? Não justifica reunir as crianças para passar qualquer tipo de conteúdo para elas. Nós temos que aproveitar a oportunidade. O pouco tempo que nós temos. Se na sua igreja, por exemplo, tem culto só os domingos, então aproveite todos os domingos para você trabalhar um conteúdo com as crianças que vai ficar na mente e no coração delas. Não perca tempo. Pode ter jogos, pode ter brincadeiras, nós vamos falar isso mais pra frente. Pode e deve ter, as crianças aprendem brincando. Mas os jogos e as brincadeiras têm que ter conteúdo, tem que ter Bíblia, tem que ter ensinamento. Não pode ser um jogo vazio, não pode ser um passatempo. Jesus sempre deu grande importância às crianças. Na Bíblia podemos encontrar diversas passagens onde, com o seu próprio exemplo, Jesus nos ensinou sobre a tarefa de ministrar às crianças. Em Mateus 11:25, ele deu graças a Deus pelo que ele havia revelado aos pequenos. Em Mateus 18, 1 ao 5, ele colocou uma criança diante dos discípulos como exemplo de humildade. Em Lucas 18:16, ele mandou seus discípulos deixarem os pequeninos virem a ele. Em Mateus 19:14, ele disse que o reino dos céus pertence aos que são como crianças. E em Mateus 21:16, ele disse que o perfeito louvor sai da boca dos pequeninos. São palavras de Jesus.
Se Jesus dava toda essa importância para as crianças, por que nós, nos dias de hoje, não vamos dar? Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia agem igual os discípulos, quando as crianças queriam se aproximar e os discípulos repreendendo as crianças. E Jesus falou, não, deixe vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Jesus, ele amava as crianças, ele cuidava das crianças. E hoje, muitas vezes, ao invés de fazer o papel de Jesus, nós estamos fazendo o papel dos discípulos, que estão repreendendo as crianças, estão reprimindo as crianças, estão deixando passar as oportunidades de ensinar a verdade a elas. Qual que é o propósito do ministério infantil? O propósito é levar à criança o conhecimento sobre Deus e como se relacionar com Ele. Isso envolve ensinar coisas prioritárias, como o plano de salvação, adorar a Deus e se relacionar com Ele de uma forma pessoal. As crianças têm que aprender. O momento do louvor não pode ser simplesmente um momento de cantar, um momento de apresentar. Nós temos que levar as crianças à adoração, pois Jesus mesmo falou que perfeito louvor sai da boca dos pequeninos. Saber qual a vontade de Deus através da Bíblia e praticá-la no dia a dia. A Bíblia, ela é o manual da nossa vida. Se você quiser saber sobre o passado, sobre o presente ou sobre o futuro, vem para a Bíblia, que você encontra todas as respostas. E nós temos que ensinar isso às crianças. Porque muitas vezes elas procuram as respostas da vida em coisas que vão só confundir, que vão só ensinar errado. Então, nós temos que ensinar para elas que todas as respostas que elas precisam para a vida delas estão na palavra de Deus. Temos que ensinar as crianças também a ser parte ativa da igreja e da comunidade como um todo, aprendendo a se relacionar uns com os outros, evangelizar e assumir responsabilidades. É muito interessante quando você coloca uma responsabilidade para a criança assumir desde pequena. Por exemplo, se você faz escola dominical, célula, culto infantil, não sei como que é trabalhado na sua igreja, é muito interessante quando você coloca um desafio para a criança. Olha, o seu desafio essa semana é falar de Jesus para um amiguinho. Ou, por exemplo, uma vez que nós trabalhamos aqui, a gente deu uma pulseirinha para eles, né, com os símbolos do plano de salvação, para eles lembrarem, né, cada parte, e falamos para eles, olha, a sua tarefa essa semana é ir com essa pulseirinha aqui para te lembrar de cada parte e contar na escola essa historinha para os seus amiguinhos. Então, assim, eles se sentem responsáveis por estar fazendo alguma coisa, por estar ajudando na obra de Deus, por estar evangelizando outras crianças. Então, é muito interessante dar responsabilidade para as suas crianças. Não tem esse negócio de, é muito pequeno para ter responsabilidade agora, deixa isso para quando é maior. Não, responsabilize as crianças desde já. É claro que você não vai sobrecarregar as crianças, né? A gente tem que ter bom senso. Mas dê a ela pequenas responsabilidades, entendeu? Até mesmo na classe mesmo, na sala de aula. Você pode responsabilizar uma criança por te ajudar, né, para ser seu ajudante. Outra criança por te ajudar na limpeza da classe. Se você serve lanche, responsabilize uma criança de ajudar a servir o lanche, para que ela aprenda a servir as outras pessoas. Continuando os ensinamentos, né, prioritários do Ministério Infantil. As crianças têm que receber treinamento para a vida e ministério. Por quê? Aqui as crianças têm que aprender coisas para a vida de uma forma geral, né, como se comportar na sociedade, incentive a sua criança a estudar, a ter uma profissão, a obedecer aos seus pais, a ter bons relacionamentos, coisas da vida. E incentive a criança também a desenvolver o seu ministério, né? Isso é coisa que a gente pode começar a desenvolver nas crianças e plantar no coração delas desde pequeno. Afinal de contas, antes dessa criança nascer, Deus já sonhou com todos os dias dela. Deus já sonhou com o ministério dela. Então, por que nós vamos perder tempo? Deus tem um plano na vida dessas crianças. Então, vamos colaborar, não vamos atrasar, né, que as coisas de Deus aconteçam na vida das crianças. Vamos colaborar. Não que a gente esteja ajudando Deus, gente. Não é isso, tá? Que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que nós podemos colaborar para que essa criança se desenvolva ministerialmente. Então, se a criança gosta de adorar o Senhor, ensine ela mais sobre adoração, faça pequenos grupos para conversar sobre louvor e adoração, faça momentos específicos de adoração. Se a criança gosta de falar, faça pequenos trabalhos onde você coloca a criança para pregar algum dia. Olha, a próxima lição, você que vai trazer para a gente.
É claro que você vai estar monitorando, né, para a criança também não passar informação errada. Então, coloque a criança para frente, entendeu? Para que ela possa desenvolver o ministério dela. Se você vê que o ministério dela é servir, tem pessoas que são servos natos. Eu vejo mesmo, onde eu congrego hoje, tem pessoas que não tem ninguém como elas para servir. Elas gostam de servir as pessoas, de ajudar as pessoas, de dar um abraço, de dar um sorriso. Se você vê que a criança gosta disso, coloca ela para receber as crianças no início do culto, para receber os visitantes, entendeu? Coloque a criança para frente. Outra coisa que nós temos que ensinar a criança a se relacionar bem com a sua família. E o Ministério Infantil também é o lugar da criança recriar-se, também é o lugar da criança brincar. Porém, é o que eu falei no começo, brincadeiras com conteúdo, não passatempo. Vamos lá. A natureza da criança, isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes o adulto quer lidar com a criança como se ela fosse outro adulto. Só que não, você está lidando com criança, então você tem que compreender a natureza da criança. Então vamos lá. Com certeza não existem crianças iguais. Cada uma tem características mais marcantes que a torna especial. Porém, existem algumas características que são gerais. Por exemplo, as crianças são cheias de energia. Portanto, execute atividades que sejam alegres e que proporcionem movimento e participação. Se eu quiser contar uma história, sei lá, sobre a Páscoa, para as crianças, eu simplesmente sentar com as crianças e começar a contar, e falar. Deu 15 minutos, deu 20 minutos, deu 25 minutos, eu estou só falando, as crianças já estão dispersas, não estão prestando atenção, não estão absorvendo nada do que eu estou falando mais. Então, a gente tem que usar formas criativas, coloque as crianças para encenar, não sei como que vai ser a sua estratégia, né? A gente pode até dar algumas sugestões de estratégia em outros vídeos. Mas as crianças são cheias de energia. Então não adianta querer que elas fiquem todas sentadinhas, todas em silêncio, igual uma estátua. Não tem como. Nós estamos lidando com crianças. Elas são curiosas e gostam de aprender coisas novas. Então aproveite para ensinar a elas sobre a palavra de Deus de forma criativa. Sempre que você for dar um ensinamento, faça como se aquilo fosse uma coisa assim, muito especial, uma descoberta sensacional, sabe? Para as crianças realmente se interessarem pelo que você está falando. Agora, se você fala tudo sem nenhuma expressão facial, sem nenhuma expressão corporal, você simplesmente está falando, as crianças não vão absorver nada. Elas não pensam abstratamente, e sim concretamente. Então, quando for ensinar, use termos e conceitos simples que elas possam assimilar facilmente. Por exemplo, um pensamento abstrato, ser salvo. Eu entendo se você me fala alguma coisa sobre ser salvo. Uma criança às vezes não vai entender, mas ser salvo de quê? Como assim? Não, ao invés de usar a expressão ser salvo, use a expressão morar com Deus. Entendeu? Vamos facilitar o entendimento das crianças. Outra coisa da natureza das crianças, outra característica, elas querem sempre ganhar sem se importar como. Isso é o que a gente mais vê quando a gente leva um jogo. Então tem igrejas que falam assim, não tragam jogos, porque senão as crianças vão ficar competindo entre si e não gera um clima legal. Não, elas têm que aprender, porque muitas coisas na vida, algumas vezes nós vamos ganhar, outras nós vamos perder, a gente tem que aprender a lidar com as perdas também. Não só com os ganhos. Então, ensine as crianças que nem sempre se ganha e que as perdas devem ser encaradas de maneira positiva. Ensine também que é melhor vencer segundo as regras e que é importante ganhar como um time e não somente individualmente. A criança também gosta de se expor, então desenvolva meios pelos quais elas possam se expressar e desenvolver a sua criatividade, tais como jogos e artes. Façam uma noite dos talentos, uma tarde dos talentos com as crianças, para que elas possam se expressar e daí você já começa a pegar as expressões delas e ver a parte ministerial da criança. Se você acha que ela tem um chamado, de repente, para a dança, para o louvor, para a pregação, para o ensino, né? Então, quando você
dá oportunidade da criança se expressar, você consegue captar muita coisa ali se você estiver sintonizado com o Espírito Santo. Outra coisa, as crianças precisam de ajuda para desenvolver a sua identidade própria. Elogios e palavras positivas e autênticas são extremamente necessárias para que a criança se torne um adulto seguro e amado. Elogios e palavras autênticas. Não é mentira. Se a criança foi fazer alguma coisa e ela fez um negócio muito mal feito, você não vai chegar lá e falar: ai, que lindo, nossa, a tia amou o que você fez. Não. Você vai falar: nossa, tá feio, tá péssimo, odiei. Claro que não. Mas o que você pode fazer? Olha, ficou muito bacana, né, o seu trabalho, mas você não acha que se você fizesse dessa forma aqui, poderia ficar mais legal ainda, né? Sabe, incentive a criança. Elogie incentivando, não elogie falsamente, né? Porque isso não vem de Deus, não. Mas, sempre que possível, elogie a criança. Porque às vezes tem criança que em casa, elas só ouvem palavras negativas. Infelizmente, eu já lidei com isso. Às vezes chega uma menina, só de você falar: nossa, que lindo que tá o seu cabelo, nossa, que cabelo cheiroso, nossa, como você tá linda, que desenho lindo que você fez. A criança ganha o dia. Então, é muito importante a gente falar elogios e palavras que sejam autênticas, não mentirosas. Requisitos e responsabilidades do professor do Ministério Infantil. Primeiro, ter relacionamento pessoal com Deus. Não tem como você levar as crianças a se relacionar com Deus se você mesmo não tem um relacionamento com Deus. Dedicar tempo para crescimento espiritual e conhecimento sobre a palavra de Deus. Oração, jejum e meditação na palavra. Não adianta. Se você quiser ensinar as crianças, tá num trabalho como esse, que Satanás tenta muito contra o Ministério Infantil, sem estar pautado na palavra de Deus, sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra, sinto muito, mas não vai dar certo, né? Outro ponto importante para o professor do Ministério Infantil: estar comprometido com a visão da igreja local. O que isso quer dizer? Por exemplo, hoje eu congrego em uma igreja que não tem muito uso e costume. Porém, se amanhã eu vou trabalhar numa igreja que tem, por exemplo, onde as mulheres usam saia, eu não posso chegar lá e falar assim: olha, na Bíblia não tem nada desse negócio de usar saia. Então, isso é bobeira do pastor, cada um vem do jeito que quiser. Não, eu tenho que estar comprometido com a visão da minha igreja. Eu concorde ou não. Se é algo que não fere a palavra de Deus, é lógico, eu tenho que estar comprometido com a visão da igreja. Agora, é claro, se o pastor, né, é usado pelo inimigo para impor coisas que são erradas, você também não pode ser conivente com isso, né? Mas assim, se não fere a palavra de Deus, você tem sim que estar ligado ali, comprometido com a visão da igreja. Você não pode agir contrário à visão da igreja. Ser submisso à liderança do ministério e da igreja. Ou seja, se você é líder do ministério infantil, você tem que se submeter à liderança da igreja. Se você é professor, se submeta ao líder do ministério infantil. Essa questão de submissão e obediência é muito importante para o bom andamento das coisas, né? No ministério infantil, na igreja como um todo. A desobediência, a própria palavra de Deus fala que gera maldição. Então, não haja com desobediência, seja submisso aos seus líderes. Ser exemplo vivendo o que você ensina. Adianta eu ensinar paciência e ser a pessoa mais impaciente do mundo? Gente, eu peço a Deus todos os dias que me dê uma dose extra de paciência, porque eu não sou a pessoa mais paciente do mundo. Por mais que às vezes algumas pessoas falem assim: nossa, você parece ser tão paciente. Gente, no dia a dia que a gente sabe das nossas dificuldades, né? Então, o que a gente tem que fazer é nos esforçar ao máximo para viver o que a gente está ensinando para as crianças. Se eu ensino as crianças a respeitar pai e mãe, vai adiantar eu chegar na minha casa e desrespeitar os meus pais? Não, você tem que viver o que você está ensinando. Ter bom relacionamento com todas as crianças. É claro que vai ter crianças com quem você vai se identificar mais. Tinha crianças, né, quando eu estava trabalhando em célula, que eu me identificava muito com elas. Já outras crianças eu não me identificava tanto. Porém, você tem que tratar todas as crianças da mesma forma.
Uma criança não pode sentir que é melhor tratada ou menos bem tratada do que a outra criança. Independente, né? Você tem que tratar todas as crianças de forma igual, sem dar prioridades ou facilitar para algumas crianças. Ter responsabilidade, sempre avisando com antecedência caso precise se ausentar. Isso é muito importante, para não acontecer de você chegar num culto um dia em que você não vai ministrar e de repente alguém te fala, olha, a professora de hoje não veio, você vai ter que ministrar. Você vai ministrar o quê? Você não preparou nada, né? Então, se você tem que se ausentar, avise com antecedência, olha, tal dia eu não vou poder estar vindo desenvolver o trabalho com as crianças, então você pode vir no meu lugar ou comunique ao seu líder para que ele providencie alguém, mas não deixe as pessoas na mão. E outro ponto importante é ser pontual. Se o seu culto começa às 7h30, você pode chegar às 7h30 junto com todo mundo da igreja? Não é legal, né? É interessante que você chegue antes, que você prepare a sala, que você prepare o seu trabalho, ore antes. Então, seja pontual, chegue um pouco antes, para que você possa desenvolver um trabalho legal. Como liderar uma criança? Primeiramente, você deve compreender que seu papel é muito mais que dar lições e atividades de entretenimento. É pastorear o coração da criança, auxiliando em seu desenvolvimento espiritual, emocional e social.